Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre substantivo, né? E substantivo é todo nome, certo? Tudo aquilo que é nome é substantivo. Então, nomes de lugares, de coisas, de objetos, de sentimentos, de ações, todos substantivos, certo? E os substantivos são divididos em tipos, tá? Nós temos concreto, abstrato, comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto e os coletivos. Substantivo concreto nomeia o existente, o real ou o imaginário. É tudo aquilo que a gente consegue imaginar forma, certo? E que não vai depender de nada nem ninguém para que exista. Então, por exemplo, pedra, Deus, duende, cama e assim por diante. Abstrato nomeia ações, estados, qualidades, sensações ou sentimentos de um ser existente, ou seja, vai ser aquilo que depende de alguém ou de algo para que exista, tá? Grito, morte, ternura, frio, medo. Comum nomeia o existente genericamente. Então, comum: cachorro, homem, rio, cidade, campo, dia, noite. Próprio nomeia o existente de forma particular, tá? Então, Rex, José, Amazonas, Belém. Então, se eu tenho um cachorro, cachorro é um substantivo comum. Agora, se eu dou o nome a esse cachorro, no caso Rex, Rex é o substantivo próprio, é o nome desse animal, certo? Primitivo é aquele que não é originado de nenhum outro nome, ok? E que vai também dar origem a um outro nome, que no caso vai ser o derivado, tá? Então, ó, chuva, vento, ar. E o derivado é aquele que é originado a partir do primitivo. Então, ó, chuveiro, ventania, aragem. Simples, aquele que vai conter apenas um radical, certo? Então, sol, plano, pé, mesa, cadeira. E composto, que vai ter mais de um radical. Guarda-sol, planalto, pontapé. E por último, mas não menos importante, os coletivos, que são os substantivos comuns, embora ditos no singular, eles designam um conjunto de seres da mesma espécie. Então, vai ser um amontoado de seres da mesma espécie. Gente, minha cachorra fez xixi na cama dela. Quem mandou? Desculpa, gente. Voltando. O coletivo vai ser um conjunto de substantivos comuns, né, da mesma espécie, embora seja empregado no singular, ok? O sentido dele é pluralizado, tá? Então aí, matilha, manada, folhagem, certo? Aí, passando disso, nós temos a flexão de gênero dos substantivos, que podem ser substantivos biformes ou substantivos uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que têm formas diferentes para o masculino e para o feminino. No feminino, quando vai ser, ele pode ser feito por acréscimo ou substituição. Por acréscimo ou substituição, no caso da letra A, né? Que no caso vai ser minha desinência de gênero. Então, olha, lobo, loba, professor, professora. E nós temos também por heterônimos, tá? Heterônimos é quando nós temos o gênero do substantivo não literalmente feminino e masculino, nós chamamos de heterônimos. Por quê? Porque não é por acréscimo ou substituição, mas sim por analogia, tá? Vai ser, no caso, o nome correspondente ao outro no outro gênero.
Por exemplo, homem e mulher. Não é por acréscimo ou substituição, tá? Então não chamamos de masculino ou feminino, chamamos de heterônimo, tá? E temos aí os substantivos uniformes, que são aqueles que têm apenas uma forma para ambos os gêneros. Então, ó, cobra, artista, pessoa, tá? Nós temos uniformes divididos em epiceno, comum de dois e sobrecomum. Os epicenos designam animais de ambos os sexos, diferenciando seus gêneros através das palavras macho e fêmea. Então, urubu macho, urubu fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Comum de dois. A distinção se faz através do artigo ou através de qualquer outra palavra determinante. Então, ó, o pianista, a pianista, o artista, a artista, o estudante, a estudante, meu colega, minha colega, certo? E os sobrecomuns, que são aqueles que possuem apenas um gênero para designar pessoas de ambos os sexos. Então, não vai importar se for homem ou se for mulher, o substantivo vai sempre permanecer o mesmo. Por exemplo, vítima. A vítima. A vítima pode ser um homem ou uma mulher. Então, por exemplo, Marcelo foi a vítima, tá? A testemunha, a criança, o indivíduo, o carrasco, tá? O monstro, o cônjuge, a pessoa, certo? E aí, nós vamos lá no capítulo 15, que fala sobre a flexão de número dos substantivos, tá? Perdão. Quando falamos de números, falamos de singular e plural, ok? Então, olha, o plural dos substantivos terminados em ão. Na língua portuguesa, podem fazer 3 plurais de formas diferentes. Em ãos, como principais exemplos, destacam-se os seguintes vocábulos: cidadão, cidadãos, irmão, irmãos, pagão, pagãos, cristão, cristãos. E também fazem o plural em ãos todos os substantivos paroxítonos terminados em ão. Então, órgãos, órfãos, bênçãos, sótãos. Plural em ões. A maioria das palavras terminadas em ão faz o seu plural desta forma. Por exemplo, balão, balões, canção, canções, botão, botões, corações, eleições, frações, gaviões e assim por diante. E também fazem plural em ões todos os substantivos aumentativos: casarões, dramalhões, facões, narigões, paredões, pobretões e assim por diante, certo? Plural em ães. Destaque para os seguintes vocábulos: alemão, capelão, capitão, escrivão, pão, sacristão, que ficam alemães, capelães, capitães, escrivães e assim por diante. Observação: muitas palavras terminadas em ão não têm o plural definido, ou seja, pode ser apresentado de 2 ou 3 formas de plurais diferentes. Exemplo, Amorá. Exemplo, palavras que têm os 3 plurais. Ancião, que pode ser... Vem cá. Vem cá. Que pode ser anciãos, anciões e anciães, certo? Aldeão, que pode ser aldeães, aldeões e aldeãos. Agora, palavras com plurais em ãos, eões. Verão,
corrimão, anão, castelão, vulcão. Palavras com plurais em ães ou ões. Guardião, charlatão e outros, tá? Muitos substantivos fazem seu plural com metafonia. O que quer dizer isso? Quando nós temos mudança de timbre, né? Quando no singular é um timbre fechado e no plural é um timbre aberto, né? Então temos ovo no singular e ovos no plural. Temos osso no singular e ossos no plural. E assim por diante, acontece também com outras palavras, tá? Plural de diminutivos. Para pluralizar os substantivos no diminutivo, deve-se retirar o S dos substantivos base, no plural, e acrescentar o sufixo zinho, pluralizando os zinhos. Então, olha, nós temos a palavra, levamos para o plural. Tiramos o S e acrescentamos zinhos. Então, por exemplo, bar, levamos para o plural. Bares. Tiramos o S, bare, acrescentamos zinhos. Zinhos, barezinhos. Certo? Assim como anel, anéisinhos. Flor, florezinhas. Tá? Substantivos que só se empregam no plural. Anais, antolhos, condolências, fezes, afazeres, núpcias, óculos, parabéns e assim por diante. Não quer dizer que essas palavras não tenham singular. Tem, tá? Mas utiliza-se no plural, ok? Um caso especial, o plural dos substantivos compostos. Regras básicas. Variam ambos os elementos do composto quando tem substantivo mais substantivo. Então, tenentes coronéis, couves flores. Quando é substantivo mais adjetivo. Amores perfeitos, vitórias régias. Adjetivo mais substantivo. Gentis homens, quartas-feiras. Varia apenas o primeiro elemento do substantivo composto quando for substantivo mais substantivo e quando o segundo elemento indica semelhança ou finalidade, quando vai especificar no caso. Então, navios, escola, salários, família, bananas, maçã. Observação. Esse é o plural mais indicado, embora se possa admitir a flexão dos dois, quando tem preposição entre os elementos, quando são explícitas ou subentendidas. Chefes de seção, mulas sem cabeça, cavalos vapor, guardas-marinha. Varia apenas o segundo elemento do substantivo composto, quando o primeiro não admite flexão por ser de natureza invariável. Então, alto-falantes e sempre vivas. Quando o primeiro é forma verbal, para-choques, guarda-roupas. Quando é formado por palavras onomatopeicas, ou seja, que fazem sons, que são palavras que nomeiam, no caso, os sons. Reco-recos, tico-ticos, ping-pongs. Quando o primeiro elemento é o bel, grão, grã, ex ou vice. Então, bel-prazeres, grão-duques, grã-duquesas, ex-diretores, vice-presidentes. Ficam ambos os elementos invariáveis quando formados por verbos de sentidos opostos. Os leva e traz, os perde e ganha. Os que formam
Frases substantivas. Os Maria vai com as outras, os louva a Deus, os disse-me disse. Certo? Observações. Os casos seguintes podem ser considerados exceções por fugirem às regras aqui expostas. No caso aí, ó, bem te vis, que na realidade o plural se faz com as onomatopeias. Padres nossos ou Padre nossos, o segundo por analogia de Ave Marias, tá? Então é isso. Um beijinho e tchau.